nesse momento do conteúdo. Tá bom, Adriano, mas vamos lá. Como fazer, né, para conseguir esse diferencial, né? Bom, o melhor caminho para não correr o risco, né, de entrar no mercado apenas por preço é você ter um maior número de diferenciais competitivos, como eu já venho falando. Então você tem que pensar sempre pelo lado da inovação, pelo lado da disrupção, pela melhoria de um determinado processo, por uma característica específica num determinado produto, por uma técnica que você descobriu ou que você desenvolveu que é diferenciada dos outros, por algo, algum conhecimento que você tenha, né, que o teu concorrente ali não tem, ou que você possa comunicar isso de uma forma para o mercado que o seu cliente entenda como um diferencial. Às vezes o seu concorrente tem até condições de aplicar a mesma técnica, por exemplo. Só que dependendo da forma que você comunica isso para o teu cliente, ou seja, dependendo da forma de que você desconfigura isso como uma coisa comum e coloca uma identidade sua, uma roupagem própria, às vezes não precisa ser nada nem tão fora da curva, mas a forma como que você comunica soa para o cliente que realmente ele está recebendo algo diferenciado e em cima desse diferencial você acaba construindo argumentos que vão te tirar, né, na hora da negociação da questão preço, né? Analisar o negócio que você pretende abrir ou parar e analisar o seu negócio, o mercado que você está atuando, o nicho que você está atuando, que você está inserido, né? E perceber aquilo que pode ser inovado, aquilo que pode ser melhorado, aquilo que pode ser feito de uma forma diferente, que pode ser entregue novamente, como eu falei, com uma roupagem diferente, enfim, tudo que você sair fora do mais do mesmo ali daquele mercado pode se tornar, às vezes o diferencial é mínimo, às vezes ele é um pouco maior. O importante é você sempre estar buscando formas novas de fazer. Às vezes você buscar uma forma que um outro mercado está aplicando para o seu negócio, por exemplo, né? Existe uma história na época que a gente começou a ter a produção em linha dos carros, né? Dos automóveis. Foi uma iniciativa do Henry Ford na época, que a Ford foi a primeira empresa que começou a fazer a produção dos carros como uma linha de produção. E isso ele foi buscar inspiração num outro segmento que antes do segmento automotivo já utilizava, né, uma linha de produção para produzir em escala, e ele adaptou isso para a fábrica de automóveis na época e acabou instituindo no mercado, e até hoje é dessa forma, uma nova forma de se produzir carros em linha de produção, onde você maximizava a sua produção, minimizava os erros, ficava mais fácil de você enxergar todo o processo, e isso revolucionou a indústria automotiva no mundo, né? Hoje a gente está passando por outras revoluções, mas assim, é só para dar um exemplo assim, bem pontual, mas bem latente de você buscar algo no mercado e você adaptar a outro. Então, às vezes você está olhando muito para o seu mercado e você não está enxergando nada, mas de repente você vai olhar para um outro mercado, um outro nicho, né? E vai encontrar algo ali que você pode adaptar e trazer para o teu negócio naquele mercado ali que ainda não utiliza desse mesmo dispositivo. Um exemplo que você pode estar buscando. Hoje a gente tem acesso aí à internet, que você pode pesquisar, tem tanto dentro quanto fora do Brasil, né, com a globalização do mundo e com a internet aproximando a gente cada vez mais, né, de qualquer parte do mundo. Isso ficou bem mais fácil. Antigamente era mais difícil de você conseguir, né, ter esse recurso, mas hoje facilitou bastante, né, e vem facilitando cada vez mais. Então, sim, utiliza da pesquisa, né, incansavelmente. Pesquisa termos novos em relação ao teu negócio, pesquisa técnicas novas. Sempre que você for pesquisar em relação ao seu negócio, utiliza a palavra inovação junto, a palavra disrupção, novidade, tudo que tiver essa conotação junto da pesquisa daquilo que você está pesquisando, porque provavelmente você vai encontrar, né, na própria internet algo que possa vir a ser interessante. Se você pesquisar em inglês, por exemplo, né, porque a tendência é sempre que você encontre às vezes coisas que já estão sendo realizadas no mercado fora do Brasil,
e que aqui no Brasil ninguém utiliza, por exemplo. Mas em outros mercados já até está consolidado, né? Eu sempre utilizei essa técnica, sempre funcionou bem, né? De pesquisar em inglês, porque aí você vai... É uma linguagem universal e normalmente você vai pesquisar em países de primeiro mundo, onde você vai ter um avanço tecnológico maior, um avanço possivelmente no seu mercado, no seu nicho de negócio, né? Ele vai estar mais evoluído nesses países e a tendência é que você encontre novidades lá que você possa trazer para cá, ou se você não trazer, porque aí é um processo de importação de um know-how, de uma tecnologia, ele funciona, mas tende a não ser tão simples, né? Ou às vezes você tem que ter um tempo maior, mas você pode pescar ali alguma ideia, algum insight para adaptar, né? Eu chamo de fazer a tropicalização do conceito, da técnica, do know-how, etc. Você pega ali um insight daquilo e vê, tá bom, como é que eu posso aplicar isso aqui no Brasil, no meu negócio? Tem um negócio que eu comecei partindo desse princípio há uns 12 anos atrás e literalmente a gente não tinha algumas soluções aqui. Só que aí eu fui buscar empresas que teriam interesse em produzir essas soluções, ajudei essas empresas a produzir, a desenvolverem esses conceitos, dando feedback de campo, dando feedback do meu negócio para essas empresas, e num trabalho a quatro mãos elas foram desenvolvendo os recursos que eu precisava, que até então eram só importados, e eu consegui desenvolvê-los aqui. Bem, é um trabalho que exige mais esforço, é um trabalho que exige mais tempo, mas quando você consegue fazer isso também você cria um diferencial competitivo muito maior. Então, também funciona muito bem. Mas você pegar esse insight de algo que já funciona lá fora e procurar uma forma de adaptar isso para o teu negócio, pode já de cara criar um negócio com um diferencial competitivo interessante. Então, às vezes já está pronto, só que a gente precisa pesquisar, precisa garimpar, precisa ir atrás, né? No meio acadêmico, por exemplo, também tem muita oportunidade. Se você pegar aí, fazer uma pesquisa, por exemplo, de TCC, né? O pessoal normalmente faz TCCs para conclusão de curso na universidade. Relacionados ao teu negócio, por exemplo, às vezes você tem muitas ideias boas ali, porque no TCC obrigatoriamente você tem que buscar algo diferenciado, né? Para que seja relevante ali para o teu trabalho, né? Ou do universitário na conclusão de curso dele. Então ele vai pesquisar normalmente algo inovador, diferente, já vai por esse caminho que eu já falei, de repente pesquisar fora do Brasil de algo que pode ser utilizado aqui, ele já recomenda ali naquele próprio TCC como evoluir com aquele trabalho, então encontra-se muitas coisas interessantes por aí também. Você às vezes pega muitos insights, muitas ideias boas que estão ali na teoria, só que depois você tem que colocá-las em prática. E o grande diferencial hoje que eu vejo de quem realmente tem o empreendedorismo na veia é você colocar em prática, né? Porque academicamente falando, nós temos acervos riquíssimos, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Mas quantas soluções, insights e quanta coisa bacana existe, né? E não foi colocado em prática ainda. Então, muitas vezes você não precisa tecnicamente entender daquele assunto a fundo. Obviamente que você tem que entender o mercado, tem que entender tecnicamente por que ele funciona e etc. Mas o grande diferencial, né, do espírito empreendedor é justamente isso, né? Você conseguir colocar em prática. Então, empreender não necessariamente significa que você tem que conhecer tudo a fundo. Mas aquilo que você não conhece, você tem que conhecer alguém que conhece, né, aquilo a fundo, ou pesquisar em lugares onde você possa aprofundar esse conhecimento para trazer isso de forma prática para o teu negócio.